a gente não tiver presente, não vai ser tudo igual todo o tempo para Não, você, tudo. Não. Então, em algum não. momento foi uma criação, porque veio do seu querer, e o outro momento já era algo que era uma premonição, porque não vinha do seu querer, por isso que eu tô dizendo. Então você sintonizou e já sentiu, e quando sentiu, não é um medo paralisador, é aquele que está acontecendo aqui. Vamos lá, Karina, que fome é essa? Fome de saber se eu atraio ou adivinho. Como é que é isso? Eu vou explicar o que é, que eu tenho muita dúvida disso. É assim, eu tenho pensamentos e as coisas acontecem. E eu fico na dúvida se eu adivinhei que aquilo ia acontecer ou se eu atraio e aquilo acontece, porque eu estou a pensar muito naquilo. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. O quanto Hum, você já se aprofundou no entendimento sobre isso? Você é de alguma das nossas turmas? É ou Não, não? O que que você já não. estuda? O que que você não estuda Eu sobre esse leio muito, processo? é assim, eu Hum. leio muito sobre isso, mas não tenho nenhuma formação. É só, desde pequena, eu sentia que tinha uma intuição muito forte. Cheguei ao ponto de desejar nunca mais ter intuição, porque Caramba! era tão forte que eu parecia que sabia demais e eu não queria, eu tinha receio de saber demais. E eu lembro-me de uma altura da minha vida dizer assim: eu não quero sentir tanto, eu não vou saber usar isto. Tá. Não sei Então se vamos. estou. Entendi. Era só para eu saber como é que eu podia conduzir para você compreender. Então, assim, você não tem um conhecimento. É bem complexo o que eu vou falar. Não é complexo. Para mim é muito simples, mas Uhum. existe agora uma cultura de que eu crio tudo, é só pensar que eu crio, que a mente pode tudo. E Sim, as coisas não são exatamente assim, né? Não funcionam exatamente assim. Na verdade, ainda bem. a gente não tem esse controle todo que a gente gostaria de ter, porque a evolução é do todo. Então vamos lá. Tem gente que acredita, né? Ou tem um discurso sendo dito aí, que eu penso, sinto, materializo. Né? Eu pensei, então eu preciso ajudar vocês a desconstruírem isso sem muita dor, tá? Porque não é Uhum. assim. Mas não significa que isso é uma mentira, 100% uma mentira, ok? Vamos Uhum. lá. Ok. Eu não tenho. Quando a gente diz que não tem controle, eu digo que eu não tenho controle sobre o que eu quero, sobre o que o meu coração quer, Uhum. né? Então, assim, não é a minha mente que quer, é o meu querer do meu coração. E a quanto Uhum. a esse querer do coração, eu não tenho controle, Uhum. né? Então, é assim, eu não estou falando dos desejos só viscerais, eu estou falando de um desejo da nossa alma. Quem é que colocou esse querer dentro do meu coração? Que controle eu tenho em relação a isso? Eu não queria Pois, querer, mas eu quero. Entende? Não eu acontece quero. muitas vezes? Eu não queria querer, mas eu quero. No fundo é real. Sim, Aí sim. tem gente que mente para si mesmo, não, eu não quero, mas no fundo quer, então é uma ilusão, uma mentira, né? E por conta das crenças, dos pecados mal usados, que isso é feio. Eu queria matar aquela pessoa. Ai, mas não posso querer matar, porque matar é raiva e raiva é feio. Não, eu tô falando que você vai matar. Tô falando que você tem que ser genuína. É isso que eu queria. Por quê? Querer matar, né? Ter a vontade, é querer destruir, acabar, eliminar com aquilo ou com aquela pessoa que me causa uma dor. Então, se aquela pessoa faz alguma coisa e aquilo que ela faz me gera uma dor, a minha vontade é de destruir aquilo que o causador da minha dor. Então, a minha vontade é de matar. Entendeu? Não é que eu vou matar. O que eu aprendo com isso? Eu olho para dentro e eu percebo em mim o que é que tem aqui que fica tão incomodado quando o outro faz ou fala aquilo. Uhum. E aí é aqui. Então, quanto a isso, eu tenho vontade de matar, eu tenho vontade de destruir o que me machuca. E isso não é ruim. Só que eu preciso Sim. entender. Aí quando eu falo, eu tenho vontade de matar ele, eu estou expressando o meu sentir. Mas isso não é matar ele, é olhar para mim e entender que fractal é esse que salta
E ele é Uhum. maçudinho, e aí eu não vou conseguir explicar aqui, assim, Aham. que é o que a gente estuda, né, nos nossos cursos. E aí eu preciso entender, iluminar ele. Aí tem a outra ponta. A outra ponta é o seguinte: eu tenho raiva, mas eu digo que não tenho, porque eu não entendo isso que eu tô falando, entendeu? Eu vejo como feio, como ter raiva é feio, quando na verdade, não. Eu tenho para destruir Uhum. aquilo que me machuca, né? E tá certo, eu Uhum. preciso encontrar um jeito de não me ferir com aquilo. Não é matar o Uhum. outro, é iluminar o Sim, meu pedacinho. Por que que você se incomoda tanto? O que é que tem aqui que fica tão magoado, que fica tão mimizento, que fica tão putinho, que não consegue lidar com a frustração? E aí o outro faz o que eu sim. quero, eu fico lascado. Então é aqui o negócio. E aí não tem julgamento, tem só um olhar. Quando eu falo, tem raiva? Não, não tenho, porque acho que raiva é errado. Eu tô num momento anterior. Por quê? Eu tô no momento de. Eu vou chegar lá na sua intuição, tá? Eu Pois. tô no momento de anterior, porque assim, eu ainda estou no julgamento. Que Uhum. isso é ruim, é feio, é bonito, tá certo ou tá errado? Eu ainda estou no julgamento e neste momento eu passei do julgamento. Eu julgo e estou na punição, na Uhum. condenação. Quando eu já não vejo mais as coisas tanto como certo ou errado, e muito menos que eu não sou especial, a bonitinha, e que eu acerto, erro, faço besteira de monte, manipulo, humilho algumas vezes, machuco que nem todo mundo, porque a gente tá tudo no mesmo barco, ou no mesmo mar, cada um no seu barco, mas no mesmo mar, né? No mesmo campo. Nós Sim. somos humanos, a humanidade somos todos nós juntos. É, e aí, o que que eu faço? Quando eu já entendo que eu não sou tudo isso, entendo de verdade, tá? Porque o orgulho cega, Uhum. ele não deixa a gente ver. Ah, eu não sou orgulhosa, porque eu sou boazinha. Ser boazinha é ser orgulhosa. O que que você tá querendo ganhar com ser tão boazinha? Uhum. Você se abandona para ser boazinha para o outro gostar de você. Então, é Uhum. orgulho mal usado. Então, eu preciso me amar, me aceitar, enfim. E é isso que a gente trata dentro dos nossos cursos, junto com as técnicas para tratar esses pedacinhos. Ok. Sim. Quando eu entendo isso, eu já saí do. Eu não sou essa fofura, tô no mesmo barco acertando e errando milhares de vezes, e vou continuar acertando e errando, só que eu não vou Sim. julgar como certo e errado, eu vou julgar como experiência. Aí eu já não tô mais me condenando. Aí quando Uhum. eu não me condeno e nem condeno o outro, porque eu só vou parar de condenar o outro quando eu parar de me condenar. Porque aí eu tenho amor Exato. por mim, até pelas melecas que eu faço. E autorresponsabilidade. Tô colhendo o que eu Uhum. plantei. É o que é. Ele foi embora. Foi, eu era uma chata de galocha, ele foi embora. Colhendo o que Uhum. plantei. Ou era uma submissa, fazia tudo que ele queria, ele não quis mais. Porque eu virei uma banana mole. Aí ele não tá interessado em banana mole. Entendeu? Ele gosta de outra Uhum. coisa. Tô aqui em todas as variáveis que a gente tem. Tá? Ou então cumpriu com a função e a vida é como é, não como eu quero. Veio, trouxe o que precisava trazer, chegou a hora de partir. Tá? Ok. Uhum. E aí eu não fico frustradinha. Quando eu entendo isso, eu paro de me condenar e de condenar o outro. E aí eu entro num ambiente real, não a ilusão que eu criei na minha cabeça. Uhum. Aí, quando eu tenho essa realidade da vibração e não a hipocrisia, né? A Uhum. Sim. integridade, porque a integridade ela tá num caminho. A humanidade está bem complicada com isso, porque a Tá. falsa moral. E a gente, não sei por que o povo, se a gente fala palavrão, não pode. Se a gente faz, aí trabalha com espiritualidade, você fala palavrão. Aí trabalha com espiritualidade, não é zen. Aí Sim. trabalha com espiritualidade, usa blusa preta. Aí trabalha. E todas as outras variáveis é uma hipocrisia. Porque esta moral faz com que as pessoas manipuladoras, que não são tão legaisinhas assim, manipulem por uma moral hipócrita. O problema não tá no que as pessoas esperam. E isso é hipocrisia. É a falsa moral. Então, quem é que está exigindo a falsa moral? Nós mesmos, a sociedade. Uhum. Só que os manipuladores, eles usam isso. Aí é que está a conversa. Para Uhum. fazer o que eles querem. E outros se utilizam disso, mas eles ou podem ser quem são, ou para gerar um bem-estar. Só que aí a gente começa a viver na mentira. Só que só a verdade vos libertará. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando você vai para esse ambiente de
Estou sim com raiva. Queria matar. Na verdade, o que me vem na mente, eu queria matar ele. Porque, na verdade, eu queria matar ele, porque não é ele. Porque ele faz coisas que me geram dor. Todas as coisas, não, algumas. Ou todas, não sei. Aí você fala, o que que tem aqui que fica tão incomodado? Então, eu não estou negando a minha ira. Ela quer me proteger, de salvar daquilo que me gera dor. E aí eu vou olhar para ela como isso me gera dor de verdade e tá certo, eu preciso impor o limite, e aí quem vai impor o limite é a ira, ou não, isso é eu que estou mimizenta, que não consigo lidar com nada e é tudo a minha frustração e eu tô putinha da vida. Como é que tá essa ira? Aí eu vou calibrar. Ok, quando eu já tô olhando para isso e vou entendendo, eu parei de me julgar ou a ruim porque tem ira, porque tá com raiva, ai, eu sou uma porcaria Uhum. porque tô com raiva e não posso, e nem a aquela que, ai, não pode ter raiva e eu não tenho, né? A mentirosa para si mesma. Ok, entendi que existe alguma coisa ali que me move para que aquilo não seja daquele jeito. Não importa se eu tô sendo mimizenta. Se eu tô sendo mimizenta, eu ganho consciência. Oh, cara, não posso ficar assim. Eu vou continuar sentindo, mas eu já tenho consciência. Já coloquei luz num pedaço meu que é infernal e que me Uhum. inferniza. Né? Não é o capeta, é o que há de demoníaco em mim, que está em evolução. Não é demônio porque é ruim, está em aprendizado, ok? Está em sombra, está em dor, tá? Então, nesse processo que eu parei de me julgar, eu tenho a capacidade de começar a reconhecer de verdade, sem hipocrisia, com integridade, o que sinto. O Uhum. que quero de verdade. Eu não sei porque eu quero, eu só sei que eu quero. E aí não é mais das minhas vísceras. Porque, por exemplo, é, o prazer Uhum. em desequilíbrio, ou ele você vai se lamber, lambuzar na meleca e vai sair com todo mundo, ou você vai entrar no apego. Então, ou vai ser o excesso ou vai ser a falta. O prazer tá aqui. Então, o que eu quero é, o que que me dá prazer? E tá tudo bem. Então, quando eu perco a variação do apego, do Uhum. amor, aí é que eu vou pro visceral, entendeu? O prazer e os Uhum. vícios, né? Aí eu vou Uhum. para um outro, um ambiente que faz mal para mim, né? Uhum. Ok. Quando eu entro nesse, quando eu subo, não tô mais na ira mausada, vou subindo. Por que que eu sinto isso? Não sei. Por que que eu quero isso? Cara, eu não sei, eu só sei que eu quero e que isso me machuca. E eu entendo o que que eu posso fazer para que isso não me machuque. Pode ser que eu tenha que impor um limite, pode ser que eu tenha que dizer não, pode ser que eu tenha que me afastar. Eu preciso resolver Uhum. isso. Sem a briga, antes de dar aquela briga feia, que daí eu, porque eu gosto da pessoa, mas o jeito dela, os hábitos, enfim, me incomodam. Aí eu reconheço. A partir do momento, depois de fazer tudo isso, Uhum. reconheço o que quero, sei o que vibro, aí a criação faz sentido. Uhum. Entendeu? Eu Quando eu fiz entendi. tudo isso, aí eu sei o que sinto. Vem uma coisa do meu coração. Não é nenhuma vibração, é um quero porque eu não sei. É uma coisa, eu não sei explicar, eu só sei que eu quero. Não é porque ele me abandonou, porque minha mãe deixou, porque eu tenho medo, porque eu não tenho medo. Não, não tem um porquê, é um é. Aí, quando eu tirei todas essas outras variáveis que eu falei aqui, aí essa Uhum. vibração vem. Aí eu entendi. Aí eu vou criar uma condição, uma ideia, uma forma, pensamento, uma forma, um jeito para Uhum. impor o limite no outro. Criei o jeito, me vejo resolvendo aquilo. Aí Uhum. vamos imaginar que o outro invade o meu espaço o tempo inteiro, usando o mesmo exemplinho. Invade o meu espaço o tempo inteiro. O que que eu faço? Entendi, olhei para dentro, eu sei que ele invade, esse é o jeito dele, eu não vou mudar ele. Eu já tentei, não funciona, ele não quer entender. Ok, então eu acho que eu preciso impor esse limite. Dentro das minhas condições, o que que eu posso fazer? Aí eu levo para minha cabeça. Aí eu vou criando o quê? Um jeito. Aí eu criei o Uhum. jeito. Dá para mim? Vou mudar. Vou alugar um apartamento. Tenho dinheiro para isso? Tenho, mas não onde eu gostaria. Onde é que eu tenho? Ah, em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Aqui dá para mim? Não é o que eu queria, mas é melhor do que essa condição. Tá. Imagine, aí sim,
fui criando a forma, me imagino morando nesse apartamento que vai resolver essa questão e eu vou estar livre, impôs o limite que estava me machucando. Como é que eu sinto isso? Nossa, isso me dá uma coisa boa. Legal, vibra, penso, sinto, material. Mas entende que tem um processo Mas anterior a isso, e aí isso faz sentido. Aí essa eu, verdade é real. Então, uhum. entende o que eu falei? Eu Não é que ela é entendo. mentirosa, é que Ah, não é exatamente nessa ilusão, porque senão eu estou criando ilusão e ilusão não se cria. eu entendo, mas o que me acontece é, imagina, eu estou em casa. Uma altura eu queria muito ganhar uma viagem. E há um dia que eu saio e digo assim: eu vou sair e a viagem, isto aconteceu-me. A viagem era encontrar uma tampa e tinha lá um prémio. Eu saio de casa e eu chego ao supermercado, eu olho para 200 mil garrafas e digo: é aquela. E eu pego a garrafa, eu levo embora e digo assim: a minha mochila está muito pesada, tem que ter um prémio muito grande. E eu chego a casa, abro e diz assim: você ganhou a viagem. Eu fico: como é que é possível eu sair nesta hora, ir àquele sítio, escolher aquela garrafa e vir para casa assim? Outra coisa, há pouco tempo aconteceu-me. Eu ia na rua e disse assim: aquele cão se me ataca e isto vai acontecer isto, isto, isto e isto. E eu digo assim: não, não vai atacar, mas sim, mas se ele te ataca e passar meia hora, o cão veio a correr atrás de mim e atacou-me. E eu digo assim: sou eu que atraio com o meu pensamento ou eu já estava a prever que aquilo podia acontecer? É mesmo estranho isto acontecer. Então, ó, isso é super comum. É que as pessoas não percebem que isso é comum, né? E no seu tá Ah, muito latente, tá muito mais consciente desde pequena, porque você já traz isso por conta do seu sim. processo. Você tá vivendo uma coisa legal com isso. Tem gente que entra em dor, em sofrimento, porque ela vai Eu ver entro em coisas dor, eu entro em dor. ruins. Então, aí é que tá. Por quê? Isso aí a gente chama de sensibilidade, que na verdade é a mediunidade. Uhum. É conectar com o que está aí, ok? Que faça sentido para você, que tenha sintonia com o que tem em você. Por que eu tô falando? O que é? Depende. Cada caso é um caso. Cada momento é único. Entende? Não é tudo igual para sempre e nunca mais muda e Não. regra é regra. Não. Tem situações que você criou. Então, vamos pensar na viagem. A viagem, Hum. só de pensar, eu não tô falando que você criou ou não criou, só tô vislumbrando, porque eu não tô Sim, avaliando, eu não sim, tenho sim, como fazer isso sem os equipamentos. Tá. sim. Você pode ter tanto. Por que você queria uma viagem? Porque eu queria ter umas férias, divertir-me Então, assim sem pensar em nada. o seu coração queria. Não era a sua Muito. cabeça, era uma necessidade, é um querer do coração. É isso que eu falo. Esse querer a gente não explica. Aí a coisa Uhum, funciona do jeito que eu expliquei. Por isso eu expliquei tudo uhum, aquilo. uhum. Né? Aí, ok, quero porque quero. A viagem vai aparecer de algum jeito. Ou o amigo vai me ligar, ou eu vou dar um jeito. Vai acontecer, porque o meu espírito quer porque precisa aquilo Mas eu não para. precisava, por exemplo, eu não precisava que o cão me atacasse, mas aquilo não saía da minha mente, que eu tinha que estar preparada. Porque Mas eu não ali não estava era uma. preparada. Ó, porque ali não era uma criação, ali era uma premonição. Por isso que eu tô falando, cada caso, cada situação Ah, é ok. uma. E lembra que eu falo, a gente tem que estar presente, Uhum, todo o tempo presente, para entender o que é meu, o que não é meu, o que faz sentido, uhum. por que que tá doendo, por que que isso veio na minha cabeça. E aí é onde você vai tateando as possibilidades, os perigos, o ajuste, o ajudar o outro, o impor o limite. Se a gente não tiver presente, não vai ser tudo igual todo o tempo para Não, você, tudo. Não. Então, em algum não, momento foi uma criação porque veio do seu querer, e o outro momento já era algo que era uma premonição, porque não vinha do seu querer, por isso que eu tô dizendo. Então você sintonizou e já sentiu, e quando sentiu, não é um medo paralisador, é aquele que está acontecendo aqui. Então, por isso que eu falo, medo não é real, mas ele veio e te dá um sinal. Então, ele não existe, mas ele te dá uma sensação, essa sensação te dá uma orientação. Aí você leva para a cabeça e pensa,
vou tomar cuidado, vou por ali, vou por aqui, vou mais rápido, vou mais devagar, tô com medo de passar ali, é melhor eu pegar um ônibus, nem que seja para passar só esse ponto. Aí É. você tem a premonição e aí você vai levar para o seu racional. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Então, não tem um isso é só assim ou só assim. Cada Uhum, momento é único. uhum. E aí, o estado de presença é o que vai te dar essa percepção. Estudar, compreender, olhar para você e estar presente total. E entender todas essas variáveis. Eu expliquei tudo isso para quê? Para você ter essa compreensão. E não só você, todo mundo que está aqui, entender que a gente cria é uma mentira. Não, não é uma mentira. Mas não é uma verdade do jeito que estão falando que vai deixar todo mundo. Vai ficar, ou vai entrar em dor porque não vai funcionar, vai criar ilusão, e ilusão não se cria. Ela não Sim, às materializa. vezes crio. Se Uhum. não Às funciona, se vezes, não tiver se não função para o for, não universo, funciona. se não tiver função para o universo, por exemplo, quando você quis a viagem, o seu corpo pedia aquela pausa, o seu espírito pedia por alguma razão que você não sabe. Não sei por quê, eu Uhum. adoro pessoas, mas esse final de semana eu quero ficar em casa, em paz. Mas nossa, você gosta disso? É, mas eu não sei, o meu espírito. E não precisa saber. Às vezes é um processo. Só respeita, aceita, né? Aceita e segue. Então, ele precisava. Por quê? Porque você faz parte de um todo. O todo precisava que naquele momento você estivesse. Você gostando ou não gostando, você não estaria. Nem que o espírito tivesse que acontecer. Não fez, não fez. A viagem veio, ela não quis, um piastro, não resolveu, não fez. Apaga ela. Dá uma dor de cabeça que ela vai tomar remédio e ela vai ficar apagada. Porque ela não pode estar aqui neste momento por alguma razão, que alguma coisa energética precisa se equilibrar. Aí fica Uhum. doente, vai para o hospital, entra em... assim, porque a gente não respeitou o processo do fluxo. Tem que não estar ali, não estará. Como vai ser para o universo? Pouco importa. Tira dali agora. Ou alguém vai ficar doente, ela vai correr para o hospital, só para sair dali. Ou ela vai aceitar a viagem, ou ela vai mesmo dar louca e vai viajar, e todo mundo vai falar que ela é louca, e ela também. Você eu me achando uma louca, porque eu viajei no meio da festa de aniversário de não sei quem. Mas isso é o que eu estou falando, que quando o espírito quer, a gente não tem controle. A nossa cabeça pode criar um monte de coisa que vai acontecer o que tem que acontecer, porque do coração o espírito quer. E aí a outra parte seriam essas intuições. Só para a gente não criar a ilusão. Então, tem hora que é uma coisa, tem hora que é outra. E o que vai me dar essa inteligência? Conhecimento, Uhum. luz, lucidez sobre tantas dessas questões e presença. O Por exemplo, humanoterapeuta, o psicanálise, ele tem enquanto objetivo dar consciência e todo dia eu falo, vai fazer o alfa profundo. Porque isso vai ajudar na habilidade de estar presente. eu, Interplanos, conectado com o todo que está conectado com a gente o tempo inteiro. A gente só que não para escutar. E você é assim, para. eu falei de uma viagem, mas eu já ganhei quatro, assim, com aquele instinto de é agora, vai lá que não sei o quê, olha, põe isto. E eu digo assim, pô, como é que eu tenho? É por isso que eu fico na dúvida se sou eu que atraio, não, isto tinha mesmo que acontecer. Dava assim uma dúvida que digo, sou eu que estou a pensar e estou a atrair, ou realmente eu adivinhei que realmente se eu fosse fazer isto, isto ia acontecer? E fico sempre assim meio confusa. As pessoas dizem que eu atraio. Que eu penso muito e atraio, mas eu não sei, é essa aquela sensação de mistura. Então, é o que tem que acontecer. Então, esse querer é natural, né? E é um processo seu e um padrão. E você conecta, né? É, Você vai lá e conecta. Você aprendeu é, como faz. Entendeu? Você é aprendeu mesmo, como faz. É natural, nem é racional. É eu não. porque todo mundo conecta, mas a gente não confia. E você fala, cara, e quando você fez uma vez, fez duas, funcionou, você não duvida mais da sua loucura. Pois Loucura que não é é mesmo, loucura. Né? Loucura entre é, aspas. Então você entra no fluxo. É o que a gente está tentando fazer com as pessoas. Segue, vai pelo caminho errado. Ah, mas eu deu vontade. Se deu, vai. E aí, quando você percebeu, cara, não é mais loucura. Você fala, eu não sei como funciona, mas que funciona, mas, funciona. E aí você não liga mais para loucura, entre aspas, que não é loucura. É isso que a gente precisa entender, né? uhum, E aí, entendendo que de tempos em tempos, se você for fuçar isso, você vai entender muito mais.
Isso acontece de tempos em tempos. É, de Isso tempos tem em um tempos. padrão. Isso tem um Tem, padrão. Se você olhar, vai tem. ter uma coisa que acontece antes para depois acontecer isso. Ou vai ter de tempo em tempo. Tem um ciclo, tem um fluxo dentro da sua estrutura. Primavera, verão, outono, inverno. E aí tem alguma coisa que acontece. Ou vai ser de tanto em tantos anos. É, Alguma coisa, se você observar, tem padrão. Não tem como. tem. Porque é do seu processo, da sua missão e propósito neste planeta. Uhum. Aí tem que esmiuçar, tem que ir buscar. Você pode fazer isso. Né? Faz uma linha É do assim, tempo, repara o que acontecia antes, o que acontecia depois, qual era o padrão emocional que você tinha antes e por que isso acontece. E aí pode ter coisas que sejam correções e pode ter coisas que sejam só aproveitar ainda mais. Por exemplo, o que seria uma correção? Correção seria toda vez que acontece uma coisa muito ruim, depois vem uma coisa dessa boa. Então, o que você está instalado em você? Que tem que acontecer uma coisa ruim para vir uma boa. Aí precisa trabalhar que não precisa ser assim. Pode acontecer a coisa boa sem acontecer a coisa ruim. Aí é trabalho. uhum, Ou pode ser que não. Pode ser que seja outro formato, entendeu? E aí é uhum. cada um. E esse estado de presença e esses estudos de consciência mais profundos, sem essa bobajada de ai, vai fazer isso para isso, tipo, querendo controlar o mundo. Isso aí, nem vou discutir. Nem vou falar. É, aí isso dá uma consciência absurda pra gente de quem a gente é e qual função a gente tem no mundo. E aí essa loucura a gente entende que não é. E não é mesmo, entende perfeitamente. Uhum. Ela teve forte em Nova, depois, assim, entre os 20 e os 30 ela ficou mais fraca, a intuição, mas agora eu sinto que ela está a vir com força. Quantos anos você Qualquer tem? 36. 36. Depois dos 30, se você estivesse no Sim, agora, humanoterapeuta, você vai entender o que acontece mas eu não sei o depois que dos fazer com 33. isso. Não, eu, é assim, eu tento ajudar pessoas com a minha intuição, algumas coisas, nada assim, mas eu não quero a responsabilidade para mim. Eu dou dicas, mas sem ter a responsabilidade, eu dou a dica, agora vocês resolvam-se. E Tipo, eu não cuidado, consigo. porque daí vira um, um guru. E o guru, coitado do guru. As pessoas que querem ser guru, elas não sabem como elas estão ferradas. Porque elas nunca mais, nesta vida, nem nas outras, elas vão ter paz. Então a vaidade se coloca como guru, ela adivinha tudo, ela sabe tudo. Aí a minha vaidade vai lá, Andrezona guru. Aí o outro não aprende a fazer por si só. Isso que você faz, você de alguma maneira desenvolveu nas suas realidades. Você só faz porque desenvolveu. Então, o grande lance é a gente fazer, percebe, que é o que eu faço aqui. O que você está sentindo todos os dias? Né? Então, tá Uhum. vendo que Sim, com você, eu não preciso fazer isso, você já sabe. Com as outras pessoas, eu falo, ai, presta atenção, o que você sente? Mas quando é isso, o que é isso? Eu estou fazendo ela aprender este caminho e respeitar a intuição. Para isso, precisa sair do controle, precisa entrar no fluxo, que é o que eu fico falando todo dia. Todo uhum. dia eu falo a mesma coisa, com historinhas diferentes, com contextos diferentes, mas é isso aí. Então você aprendeu. Se a outra pessoa aprender, ok. Se ela não aprender e quem quer ficar o guru, vai vir todo mundo o tempo inteiro. Então o ideal é a gente ensinar a pescar e não dar o peixe. É exatamente isso, que é o que você está fazendo. É, Eu não quero a é o que eu. responsabilidade. É, Até porque o outro pode aprender e você não tem essa responsabilidade. foi. Se você trouxer ela para você, você perde o fluxo. Por quê? Porque você, imagina que você tem um barquinho que nada naquela correnteza. Então ele Uhum. tá lá, naquele fluxo, naquela correnteza, um tamanho do barco. Aí você põe 30 pessoas em cima do seu barquinho. Cara, não vai o barquinho, aquele riozinho não dá conta de dar fluxo para aqueles 30. Aí empaca. Você e eles. Uhum. Aí você sai do fluxo porque pesa, isso que eu quero dizer, né? Só fiz uma Sim, historinha que sim, eu inventei na minha percebi. cabeça agora. Entendeu? E é isso Entendi. mesmo. Mas existe como aprender a fazer isso, né? Mas precisa conseguir confiar. Em alguns momentos é a sua intuição, onde você conecta e aí aquilo está te avisando. Em alguns momentos é um processo do seu próprio espírito poder se manifestar dentro daquilo. E aí é só você que você já respeita essa loucura que não é nada de loucura. Posso que o povo, quando você falar isso, fala que você é maluca. É, chama maluca e bruxa.
Então, há um tempo que nem é tanto tempo atrás, pessoas que tinham essa sensibilidade eram queimadas na fogueira. Acredito. Era isso que acontecia, Eu sei, eu sei. Mas pá, né? às vezes também falho, muitas vezes falho, não sou 100%, mas há coisas Lógico. que realmente eu digo, fogo, é mesmo estranho. E quando eu tenho o pensamento negativo, eu digo, não, põe positivo, isso acontece, que eu não quero que aconteça uma coisa má porque eu pensei. Ou depois eu fico na dúvida, não, se calhar estás a pensar porque ela vai acontecer. E é isso que eu às vezes fico muito assim no impasse. Digo assim, positivo, pensa positivo, não Não penses. entra. O pensamento positivo e negativo, ele não é que ele vai criar ou não criar. A não ser que vai acontecer o que tiver que acontecer. A gente precisa entender isso, né? Conforme a gente vai iluminando as nossas criaturas, elas vão evoluindo. E aí, claro, esse campo energético nossa vibra num outro estado, né? Mas tem que acabar com o julgamento. Ponto. Se tiver julgamento, não vai. E aí, esse pensamento negativo é o próprio julgamento. Porque eu entendo que alguma coisa é ruim. E quando Uhum, acontece alguma coisa que é ruim para mim, é só ruim de acordo com o que eu entendo como ruim. uhum, Não é ruim. Olha, morrer. Morrer faz parte da vida. Aí a gente acha sim, que é ruim, que é um castigo, porque me gera dor. Eu não estou falando, gera dor. Não sim. necessariamente é ruim. Então não é porque me Sim. gera dor que é mal, que é do mal, que é ruim, Deus castigou. Não é isso. É isso que a gente precisa entender. Então esse negativo é quando eu penso, quando eu não entendo o que é o ruim, embora me gere uma sensação que é ruim, é só a minha sensação em relação ao que está acontecendo. Aí fui Uhum. mandado embora, é ruim. Bem, não é Não, tem ruim, coisas. é o que é, né? Ah, mas eu não guardei dinheiro. Bom, aí que a empresa Paciente. tem a ver com isso, que tinha que guardar. Ou não construir minha casa, aí eu não consegui ter as minhas coisas, sei lá. Eu não fiz esse movimento. Fui eu que não plantei, por isso não estou colhendo. Né? Ah, Sim, Andresa, sim. mas é difícil. Sei lá, tem várias variáveis, né? Mas eu não tenho mesmo, porque eu ganho muito pouquinho. Legal, ganho muito pouquinho e é muito difícil. Tá, e o que você vai fazer para ganhar mais? Ou você vai ficar chorando que ganha pouquinho? Pois. Vou estudar, Faz vou o montar quê? uma empresa, vou vender sorvete na praia no fim de semana, sei lá. Entende? Não adianta essa reclamação, ela não gera. Não gera nada. E aí o pensamento negativo ou positivo para aquilo que está acontecendo é eu reconheço o que está acontecendo, até me gera uma dor, mas eu não vou pensar de maneira negativa porque já me gera dor. Se eu ficar pensando, esse monte de minhoca vai me gerar mais sentimento ruim. Não vai nem piorar nem melhorar a situação. Só que eu vou ficar ruim por conta dos pensamentos que eu tô tendo. Ou eu vou passar por isso, que vou passar de uma maneira mais leve, porque escolhi pensar de uma maneira mais positiva. Zoiar com o zóio bom, porque é possível olhar. Sim. Aí eu Então, o vejo sempre uma pensamento coisa positivo, ele positiva gera em isso. tudo. Eu vejo sempre o lado positivo, por isso. Aí é mais fácil viver. É, muito mais. Muito Se eu estiver a mais. focar no negativo, eu não saio dali, fico com dor e fico naquela coisa. Não, eu pensei, não, mas isso, por exemplo, fiquei sem trabalho agora, disse, opa, fiquei sem trabalho, é a altura de procurar uma coisa nova. Uhum. Pronto. E é assim, É tem que isso ser. aí. Ajudou a entender? Momento de presença. É presença. Cada hora é alguma sintonia, sentir uma coisinha meio assim, já observa e vê o que você pode fazer. Você leva para o racional e fala, então eu já tô. É uma sensação, é uma intuição, né? E em outros casos é o próprio fluxo da criação. É presença, Flor. Presença. Pois é, mas é mesmo. Não sei, é muito. Há pouco tempo, só para acabar, eu ia numa estrada e assim, esta estrada é muito perigosa. Vai devagar, é muito perigosa. E eu passei a estrada, mas passar um carro passou e caiu da estrada abaixo. Eu disse assim, fogo, eu pensei naquilo, como é que ele caiu agora passado meia hora? Eu estava sempre, aquela estrada é perigosa. E eu disse, pronto, morreu uma pessoa, a outra não. Mas eu disse assim, como é que é possível? E porquê que eu estava ali naquela hora? E eu pensei naquilo? E acho estranho como às vezes parece que chamam as coisas, não sei. Não, mas não entra nessa, pelo amor de Deus. Porque Não, isso não, não, aí. não foi por minha, Ah, eu não penso que foi por minha causa. não faz Não, isso, não, por não, favor. não, 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 não. Porque não Não, é, não, tá?
Porque não é. Não, Eu só vou falar isso para você e para todo mundo que tá aqui. Não é a sua causa. A gente não tem esse poder todo. não tenho, nem Porque senão a perto. gente entra na vaidade de achar que a gente é um poderoso. E gera Não, uma não. dor, mas é uma vaidade incrustada, tá? Então, tô falando, eu Uhum. entendo, você não faz, mas de repente tem gente que Não, tem essa sensação. Gente, por favor, não, a gente não tem esse poder todo aí que a gente gostaria, que o nosso ego gostaria, mas não funciona assim. Não é, não não. temos. Tá Há bom? coisas que eu quero muito e não tenho. Pois Mesmo com é, boa intuição, não tenho. não tem, porque não é para ter. Pois, exatamente. Porque não faz parte do que você precisa cumprir enquanto seu espírito na Terra. E É se um dia verdade. tiver que ser, será? Lá Exatamente. daqui a não sei quantos anos é isso que você precisar, aí se o seu espírito precisar daquilo, ele vai ter para cumprir com a sua função. Ok. Tá bom? Obrigada. Tá, Beijo, beijinho. Karina. Beijo, Tchau. Portugal. Tchau, tchau. Tchau.